Amigas e amigos ligados no canal 1000 por hora com Rodrigo Mataro, o assunto do TBT dessa semana é um só. Ayrton Senna, Fórmula Indy, Penske, 1992. Há 30 anos, o então tricampeão mundial de Fórmula 1 testava pela primeira e única vez um carro daquela categoria. Você quer saber mais detalhes? Se liga nesse vídeo, mas antes dê o seu like, curta, compartilhe, ative as notificações de conteúdo e inscreva-se no canal 1000 por hora com Rodrigo Mataro. Faça parte também do clube de membros com planos a partir de R$ 2,99. Então, você quer saber um pouquinho mais dessa história que eu acabei de falar? Desse teste do Ayrton Senna com a equipe Penske no final de dezembro de 1992, exatos 30 anos? Então assista essa matéria da Bandeirantes da época com a Silvia Vinhas. Roda! Assinado para correr no ano que vem a temporada de Fórmula 1, aproveitou essa época de tranquilidade para aceitar o convite de Emerson Fittipaldi com o aval da equipe Penske e testar pela primeira vez em sua carreira um carro de Fórmula Indy. Emerson e Ayrton chegaram ao autódromo bem cedo, com a preocupação de checar alguns detalhes. Senna apresentou muitas dúvidas e quis conhecer tudo bem de perto. Ayrton Senna ouviu as instruções não só de Emerson, mas de toda a equipe e aguardou pacientemente a sua vez. Após algumas voltas, Emerson deu finalmente bandeira verde para Senna. Olha, a pista hoje está temperatura muito frio, o pneu não está funcionando direito, leva umas 10 voltas quase para esquentar o pneu. Eu falei para o Ayrton, tem que sair, tem bastante tempo e eu acho que vai gostar. A única coisa é que essa pista é muito pequena, parece um kartódromo, né? Mas é que o Ayrton gosta, ele gosta de kartódromo. Como é que está sendo aí? Você deu uma olhada, você viu ele testando o carro? As suas primeiras considerações antes de andar aí? Não tem muito o que dizer, não. Tem que experimentar primeiro para depois falar alguma coisa, mas carro de corrida, a única coisa é que é como se fosse uma droga, né? Quando você vê, você começa a ficar nervoso quando você está do lado de fora. A única grande adaptação foi o assento do carro. Ayrton usou o que pertencia a Rick Mears, que tem um biotipo um pouco mais parecido com o dele. Tudo pronto, chega o grande momento. Ayrton Senna faz o seu primeiro teste na Fórmula Indy. Uma pista um pouco lenta e estreita, que não permite grandes arrancadas. Mas mesmo assim, Ayrton conseguiu atingir uma boa velocidade e curtir um pouco a emoção deste momento. Muito bem, após o primeiro teste de Ayrton Senna aqui em Phoenix, um momento histórico, né? Para falar bem a verdade. O que você sentiu? Eu acho que carro de corrida é uma droga, né? No sangue da gente. E quando eu cheguei já perto aqui, já comecei a sentir aquela sensação muito especial no que eles fizeram o motor funcionar para aquecer o motor. Lembrei do tempo dos turbos da gente lá na Fórmula 1. Então, acho que o vírus começou a se movimentar, acordou, né, dentro de mim, ele estava meio adormecido. E depois, olhando o Emerson andando, o tesão é muito grande pela coisa, né? E agora, depois de ter experimentado o carro, é uma pista muito lenta, lógico, pelas características técnicas, então o carro funciona de uma forma muito particular, mas a sensação, o gosto é... Como é que você viu o primeiro teste dele? Eu acho que eu estou muito contente, para nós é um dia histórico, ter o Ayrton fazendo a primeira experiência com o Indy, sentindo, como ele falou, é importante se sentir e gostar, e eu acho que o Ayrton gostou muito e eu tenho certeza que mais dia, menos dia ele vai estar aqui com a gente na Indy. Agora é questão de tempo. É verdade isso? Eu acho que sim, eu acho que antes de eu ter experimentado um Indy, a minha ideia, a minha expectativa era uma que, na verdade, não condiz com a realidade de hoje. Um dia eu vou ganhar esse carro, é só uma questão de tempo. Acho que como ele falou, a gente tem que apenas esperar o momento certo, a oportunidade certa para de repente participar nas corridas aqui nos Estados Unidos. Mas aqui nada definido, no caso, para 93 para você? Não, absolutamente. E o fato de eu vir aqui não tinha uma conotação de que eu teria alguma coisa acertada, que eu já ia guiar aqui de forma alguma. A gente está numa situação onde eu tenho que avaliar ao máximo todas as alternativas com relação à minha carreira e devido às dificuldades todas
os problemas da Fórmula 1 e com o Emerson botando fogo, né? Eu resolvi vir checar de perto o que é a coisa. E eu estou muito feliz que eu pude constatar pessoalmente o que é guiar um carro de Indy, embora numa pista como essa, porque eu tenho mais dados para, na hora de tomar decisão, seja ela amanhã ou daqui 60 dias, eu vou ter uma possibilidade de tomar uma decisão mais acertada com relação ao futuro. Você nunca escondeu que o Emerson Fittipaldi é e sempre foi um ídolo seu. O fato de você ter vindo para cá, sob a tutela dele, vamos dizer, o que você acha disso? Não, o Emerson, não é porque ele está aqui, mas ele realmente é um grande responsável pelo sonho de, não só meu, como de tanto brasileiro que gostava de corrida e pôde então se envolver. Eu tive uma posição muito privilegiada de poder depois constatar o que era a Fórmula 1. Era um sonho para mim, eu cheguei lá relativamente rápido e pude experimentar o que era a Fórmula 1. E ele realmente tem toda a responsabilidade por isso, porque era a época dele. É quando ele estava vencendo os grandes prêmios de Fórmula 1, ele estava ganhando os campeonatos e a gente, jovem, foi na balada. Estamos próximos, né? Não, mas ele está um pouco à minha frente, né? E depois desses anos todos, eu acho que o Emerson fez uma coisa incrível, porque ele deu a volta por cima, depois de um momento difícil na carreira dele, fez uma nova vida aqui nos Estados Unidos, divulgou a Fórmula Indy, não só para o Brasil, mas para muitos países, conquistou um campeonato e aí despertou também uma curiosidade em todos nós brasileiros, o que é a Fórmula Indy. E eu, em particular, que já estava na Fórmula 1, comecei a prestar mais atenção. E aí ele acabou me trazendo aqui, né? É um doido, acabou me trazendo aqui. Eu estava quieto lá no Brasil, tranquilo, pensando numa praia, num jet ski, num sol. E vim parar aqui em Phoenix, né? No meio do deserto. Aí é culpa dele, pô. E você está sempre abrindo portas e trouxe agora, no caso, o Ayrton Senna, mas nas costas com tricampeonato, né? Olha, eu acho que é um dia muito especial para mim. Eu sou um grande fã do Ayrton, sigo todas as corridas dele na Fórmula 1. Eu acho que os milhões de brasileiros que são fãs do Ayrton acompanham. Então, acho que para mim foi um dia muito especial. Pois é, gente, esse treino do Ayrton Senna deu o que falar, porque primeiro o Ayrton Senna tinha vindo de uma temporada não muito boa na Fórmula 1, a McLaren tinha rompido, na verdade a Honda tinha rompido com a McLaren visando a temporada de 93, a Honda tinha se retirado da categoria, já tinha alcançado resultados muito satisfatórios na era turbo, tendo sido campeã com Piquet, campeã com Senna, e campeã na era aspirada, né, que retornava à Fórmula 1 em 87, ganhou com Prost em 89, com Senna em 90 e 91. Em 92 seguiu-se um ano menos bom, porque o carro McLaren, o MP47, não era um carro tão competitivo assim, embora tivesse proporcionado a Senna e a Berger a oportunidade de ganhar algumas corridas naquela temporada, mas até a Benetton, com carro de motor V8, era melhor em algumas pistas, e a Williams então era o carro de outro planeta. E era o carro que Senna almejava guiar para 1993. E aí, como o Prost entrou e vetou Ayrton, aí as negociações pararam. Nessa época, final de 92, o Ayrton foi para o circuito de Firebird, onde se realizou esse teste que vocês acompanharam na matéria da Silvia Vinhas. E a pista, inclusive, acabou de ser recém-desativada, não está mais em uso, esse traçado com um pouco mais de 1 milha de extensão. O Ayrton chega a Firebird, a localidade do teste, acompanhado pelo executivo da Philip Morris, o executivo da Marlboro, para assuntos de motorsport, John Hogan, que todo mundo conhece. Todo mundo um dia já ouviu falar do John Hogan. E, logicamente, interessava, em princípio, a Marlboro manter o Ayrton Senna ativo para a temporada de 93. E o teste foi uma experiência a convite do Emerson. O Emerson incentivou muito para que o Ayrton fosse testar o carro de 92. A Penske já estava
com o PC-22 Acalia, que era o carro com o qual o Emerson seria campeão da Indy 500 de 93, mas o Ayrton anda no PC-21, que é um carro que tinha um motor turbo, que a Fórmula 1 não tinha. O carro não tinha suspensão ativa, que a Williams tinha e que a McLaren de 93 teria. Não tinha tantos recursos de eletrônica. O máximo que o piloto podia fazer era desligar a barra estabilizadora para tentar ver quais eram as reações, buscar um ajuste de molas de suspensão, carga de aerodinâmica, botar asa, tirar asa, e o carro tinha câmbio manual. Então era um ponto com o qual ele teve que se adaptar, e a adaptação do Ayrton foi espantosa. Não que não surpreendesse absolutamente ninguém. Porque mesmo sendo um carro defasado em relação ao Penske que o Emerson guiaria, o Ayrton só foi 6 décimos mais lento que o veterano piloto brasileiro. E se pegasse a mão, se dessem a ele um carro com pneu zero, com melhores condições de poder entender e mais tempo de treino, certamente o Ayrton se igualaria ou até superaria o tempo do Emerson pela forma física, pela idade. E claro, se adaptaria muito bem ao carro, como demonstrou ter se adaptado ao PC-21 do ano de 92, que estava terminando. O campeonato já tinha terminado. E esse teste foi acompanhado por Paul Tracy, que era um dos pilotos do Team Penske, já era titular da equipe, e pelo engenheiro Nigel Beresford, que conhecia o Ayrton Senna da época da Fórmula 1. O Nigel numa outra garagem. Nigel Beresford era engenheiro da Tyrrell, na época de Jalesi, na época de Michele Boreto, enfim. Então, acabou sendo um treino que impressionou. Efetivamente, o Ayrton considerou a hipótese de pelo menos disputar as 500 milhas de Indianápolis. O Emerson botou pilha e o próprio Ayrton liga ele mesmo para Roger Penske e fala: se você quiser colocar um terceiro carro na Indy 500 para eu disputar a prova em 93, eu topo. Palavras do Senna. E vocês imaginem a Indy 500 com Mansell e com Senna dividindo a mesma pista. Porque o Mansell saiu da Williams e foi para a Fórmula Indy, porque o Frank Williams não quis renovar o contrato do piloto britânico, que seria campeão mundial daquele ano, pelos termos que o Mansell exigiu. E depois o Mansell voltaria por um caminhão de dinheiro para guiar o FW16 após a morte do Ayrton Senna. Olha as coincidências do destino. Então, imaginem uma Indy 500 com Senna, com Mansell, com Piquet, que se classificou para a prova daquele ano, depois de ter batido em 92, e Fittipaldi. Fora Lewandowski, fora Raul Boesio, Mario Andretti. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Paul Tracy, Alonso Júnior, Danny Sullivan. Meu Deus do céu, seria talvez uma das Indy 500 mais aguardadas da história. Com certeza. Mas o Roger Penske não pagou para ver. Não quis correr os riscos de entregar um carro a um piloto que não tinha experiência em circuito oval, muito embora o Mansell também não tivesse. Bateu em Phoenix, num treino classificatório. Depois andou o que andou em Indianápolis. Não tenho dúvida que o Senna pudesse fazer algo parecido ou até melhor que o inglês se corresse a Indy 500. E aí acabou que nós não vimos o Ayrton Senna guiar efetivamente e oficialmente um carro de Fórmula Indy. Só nesse teste que a Bandeirantes documentou em 20 de dezembro de 1992, portanto, há 30 anos. O que depois se sabe é que, embora o Roger achasse que seria válida a ideia de colocar o Ayrton, ele teria relutado, e é a versão oficial que o Roger relutou, hesitou e preferiu manter o seu esquema com 2 carros para Emerson e Paul Tracy. Depois ele ampliaria para 3 de novo em 94, quando contratou o Alonso Júnior, com mais um aporte da Marlboro. O Roger não pagou para ver. E aí o Ayrton Senna e o John Hogan foram para o tal do plano B, né, que foi tentar seduzir Ron Dennis, e a própria Marlboro também entrou na dança, para oferecer ao Ayrton um vantajoso contrato, onde ele primeiro nas 5 corridas iniciais de 93 ganhou $1 milhão por prova, e depois assinou um documento garantindo a presença dele por pelo menos mais um ano na McLaren, que em 93 usaria os motores Ford HB, os mesmos da Benetton, só que numa série mais abaixo, e o Ayrton fez aquela que é uma das mais impressionantes temporadas dele na Fórmula 1. No meu conceito, ele guiou muito
os 3 anos que ele foi campeão, até com carros inferiores, em 91 principalmente. Mas em 93, num carro ainda inferior, o Ayrton fez, para mim, a maior temporada da carreira. Então, minhas amigas e meus amigos, imaginem só o que poderia ter sido o Senna na Fórmula Indy. Ficou o gosto, eu diria que saboroso, desse teste de 92, mas também um travo de azedume, porque não vimos o Ayrton correr numa categoria que, olha, seria tão competitiva pelos anos 90, a ponto de incomodar a própria Fórmula 1, como o Theo José já disse em live aqui para este canal. Então, se Bernie Ecclestone tivesse visto, de uma só vez, os 2 campeões anteriores da Fórmula 1, Mansell em 92 e Senna em 91, guiando um Fórmula Indy em 93, nossa, o Bernie Ecclestone, ele mesmo ia parir mais um filho. Teria sido a pá de cal para o Bernie Ecclestone. Vocês imaginem a Fórmula 1 sem esses 2. Teria sido complicado. Mas foi bom para a Fórmula 1 porque Prost e Senna fizeram um belo duelo pelo título de 93, até onde o Senna teve fôlego, e o Mansell foi campeão da Fórmula Indy. Né? O Mansell, no ano de estreia, foi campeão da Fórmula Indy em 93. O Emerson teve o gosto da vitória na Indy 500, também fez uma grande temporada, mas não pôde contra o Leão, que rugiu mais alto e foi campeão. Pois é, gente. Ayrton Senna, há 30 anos, testou um Fórmula Indy no circuito de Firebird do Penske PC22 e impressionou a ponto de ter ligado para Roger Penske e falado: se você quiser colocar um terceiro carro em Indianápolis, eu topo. Uau! Essa é a história, gente. Bom, vou aproveitar esse final de vídeo para convidar vocês a se juntar a uma reflexão que eu acho absolutamente pertinente, considerando que é um ano que está terminando com grandes dificuldades para muitos de nós brasileiros. O ano de 2022 não foi fácil em nenhuma esfera, seja na esfera das relações pessoais, seja na esfera de trabalho. Então, o que a gente quer deixar nesse vídeo, que não é o último do canal em 2022, já que a gente ainda tem conteúdo inédito para apresentar até o dia 31 de dezembro, e depois nós vamos começar com o Dakar a todo vapor, pé no porão, é que a gente pense nessa data de Natal, nesse final de semana, 24 e 25 de dezembro, como sendo um renascimento das nossas esperanças. Que a gente consiga olhar para si mesmo com um olhar mais bonito, um olhar mais gentil, um olhar mais acolhedor, um olhar mais carinhoso diante da perspectiva que todos nós vivemos. Nós sabemos que dos nossos irmãos brasileiros, nos últimos 2 anos morreram 700 mil. O Brasil se tornou o segundo país com mais casos de Covid no mundo. 34 milhões de brasileiros não se vacinaram. Isso aqui não é uma apologia à vacinação. É apenas um libelo, tá? Essa parte final do vídeo é apenas um libelo para que a gente se veja com um outro olhar. E também aprenda a olhar o seu próximo, o seu semelhante, com outro olhar. Não com um olhar crítico, mas com um olhar de autocomiseração, um olhar de empatia, um olhar de quem sabe das dificuldades que nós estamos enfrentando, um olhar de quem está aqui, e o meu é esse, de quem conseguiu sobreviver, porque é isso que a gente está fazendo, é sobreviver, e vencer mais um ano, apesar das dificuldades. As dificuldades nos fortalecem. A resiliência, ela é importantíssima nesses tempos difíceis. E foram tempos muito difíceis. Mas a gente tem que ter esperança para que 2023 seja uma outra fase das nossas vidas. E é nessa esperança que eu gostaria que você, amigo, que você, amiga que me assiste, se agarre no objetivo e também na expectativa de que a gente tenha uma vida melhor, mais digna, sobretudo mais humana. Principalmente que a gente tenha a compreensão dos fatos diante de tudo que está nos acontecendo. É impossível não olhar
para o que está à nossa volta e não se indignar. É impossível não olhar para o que está à nossa volta e a gente não se comover com a dor do outro. Ver que existem milhares de brasileiros passando fome. Eu queria compartilhar rapidamente uma reflexão, porque para as compras de Natal desse ano de 2022, eu e minha mãe, que já é uma senhora idosa de 84 anos, estávamos no supermercado e chegou um momento que eu me tomei por uma certa tristeza. Porque pessoas enchem os seus carrinhos e o nosso não estava tão cheio. E aí eu me toquei da realidade. Eu não posso reclamar do que tenho. Eu tenho que agradecer pelo que tenho, enquanto milhares de pessoas morrem de fome nesse país. Nenhum de nós que tem privilégios pode reclamar, mas podemos ajudar a quem precisa. É isso. É dar a mão, ajudar e ser humano, sobretudo humano com H maiúsculo. Ter humanidade, ter empatia, respeito e amor às pessoas. O 1000 por hora volta com o TBT na próxima semana e eu desejo a todos vocês um bom Natal, cheio de paz, de luz, de alegria e felicidade. Até a próxima. Tchau, tchau.